Você já se pegou afundando em raiva por algo que parecia pequeno, mas tomou conta do seu dia inteiro? Uma palavra mal colocada, um gesto rude, uma provocação, e de repente você não é mais você. Algo dentro dispara e domina seu estado de espírito. Você diz coisas das quais depois se arrepende, age por impulso e, no fim, sente como se tivesse sido arrastado por uma força invisível. Mas por que isso acontece? Por que sentimos que perdemos o controle tão facilmente? Para os estoicos, a resposta sempre esteve clara. O verdadeiro campo de batalha não está nas circunstâncias externas, mas dentro da mente. Eles ensinavam que o poder de um homem não está em reagir com mais força ou com mais gritos. O verdadeiro poder está em não reagir, em escolher o silêncio diante do caos, em proteger sua paz, principalmente de quem não merece roubá-la. E não se trata de ignorar sentimentos ou sufocar emoções. Trata-se de reconectar o modo como você responde ao mundo. Neste vídeo, você vai entender como dominar seus impulsos, pausar antes de reagir e construir uma força mental que transforma você em alguém que não é mais afetado por qualquer provocação. Você não está sozinho nessa luta. Todos já fomos vencidos pela raiva, pela frustração, pelo orgulho ferido. Mas poucos aprendem a ultrapassar essa prisão emocional. Se você está cansado de ser facilmente abalado por situações que fogem do seu controle, este é o ponto de virada. Reestruturando o hábito da raiva. A primeira verdade é dura, mas libertadora. Raiva é um hábito, e hábitos podem ser desaprendidos. Ninguém nasce com raiva no coração. Ninguém vem ao mundo batendo portas ou revivendo discussões mentalmente por horas. Isso foi aprendido. Absorvido ao longo dos anos em meio ao estresse, ao orgulho e à pressão de um mundo que ainda ensina que homens devem ser duros, agressivos e imbatíveis. Mas a verdade é o oposto. A força real não se expressa com gritos, mas com o silêncio. O homem mais forte de um ambiente é aquele que não se abala, que não revida, que não entrega sua paz por motivos banais. Raiva não é apenas uma emoção, é uma corrente. E quanto mais você a alimenta, mais ela se fortalece. Você conhece o ciclo. Alguém te corta no trânsito, um chefe te humilha em público, seu parceiro diz algo que atinge o seu ego, e antes mesmo de pensar, você já respondeu, já explodiu, já se arrependeu. Mas os estoicos enxergavam isso de forma diferente. Para eles, a raiva não era uma característica de personalidade, mas uma fraqueza camuflada. Epicteto disse uma vez: qualquer pessoa que se deixa dominar pela raiva é escrava dela. E ele estava certo. Quando você responde no automático, entrega seu poder a quem te provocou. Você se torna previsível, fácil de manipular, emocionalmente vulnerável. A sua paz, que deveria ser sua âncora, vira refém das atitudes dos outros. Agora, imagine uma situação cotidiana. Você está em uma fila longa, cansativa. De repente, alguém fura na sua frente como se você fosse invisível. Seu coração dispara, o rosto esquenta, a vontade de confrontar sobe à garganta. E ali, exatamente ali, está o verdadeiro campo de batalha. Você pode seguir a guerra antiga que sempre termina mal, ou pode pausar e se perguntar: ficar com raiva vai melhorar essa situação? Você sabe a resposta. Reagir de forma explosiva pode parecer um alívio imediato, mas na prática é apenas uma maneira de perder o controle sobre si mesmo. Em vez de tentar controlar tudo ao redor, o verdadeiro domínio começa por você. Não se trata de calar a raiva com força bruta ou fingir que ela não existe. Trata-se de fazer uma escolha consciente, pausar, observar e responder de maneira sábia. É essa pausa, esse breve intervalo entre o estímulo e a resposta, que separa o homem comum do homem treinado, do homem estoico. Quantas vezes você já se arrependeu do que disse no calor de uma discussão? Quantas noites mal dormidas por causa de palavras mal colocadas?
O silêncio, longe de ser covardia, é uma escolha estratégica. É uma força invisível que sustenta a sua dignidade quando tudo ao redor grita por reação. Quando alguém ataca você verbalmente, é fácil se deixar levar pela raiva, mas é muito mais poderoso permanecer firme, calmo, sem ceder à tempestade emocional do outro. Ser estoico não é ser frio, é ser lúcido. Não é se afastar das emoções, mas escolher com sabedoria o que fazer com elas. Um comentário rude, uma crítica injusta, uma traição. Todas essas situações são inevitáveis na vida. Mas o que você faz com elas define quem você está se tornando. Você escolhe retaliar ou transformar o momento em um teste de sua própria evolução? Os estoicos viam no conflito não um obstáculo, mas um exercício. Cada desentendimento era uma chance de colocar em prática o autodomínio. Imagine-se em uma reunião de trabalho. Você propõe uma ideia e ela é ridicularizada por alguém com mais autoridade. O impulso é contra-atacar, provar seu valor, revidar. Mas se você respira, recua por um instante e responde com serenidade, você não só mantém o controle, como ganha respeito. A força verdadeira é essa, manter-se inteiro mesmo quando querem te desestabilizar. E é por isso que os antigos sábios treinavam a mente diariamente. Não esperavam que o caos batesse à porta para aprender a resistir. Eles praticavam em silêncio, nos detalhes, no cotidiano. Começavam o dia refletindo, escrevendo, respirando fundo antes de falar. Porque sabiam que quando o desafio aparecesse, só resistiria quem tivesse se preparado com antecedência. Você não pode esperar se manter calmo no meio do caos, se nunca treinou sua calma na quietude. A maioria das pessoas tenta controlar suas emoções apenas quando a crise já começou, quando o sangue já ferve, quando o coração já dispara. Mas a verdadeira estabilidade emocional não nasce da urgência, e sim da prática constante. É como um músculo. Se você não o exercita todos os dias, ele enfraquece, e quando for realmente necessário, ele não estará pronto. O estoico entende que a preparação acontece nos detalhes, no modo como você responde ao estresse do dia a dia. No instante em que você opta por respirar fundo em vez de levantar a voz. Quando você escolhe ficar em silêncio ao ser provocado ou responde com respeito mesmo diante da grosseria. Esses momentos parecem pequenos, mas constroem algo imenso. Constroem você. Pense em um pai voltando do trabalho exausto. Ele entra em casa e o filho, sem querer, derruba suco no laptop. Um reflexo automático seria gritar, se exaltar. Mas esse mesmo pai, se já treinou sua mente, vai reagir diferente. Ele respira. Ele se lembra de que sua calma vale mais do que qualquer objeto. Ele diz apenas, vamos limpar isso juntos. Pode parecer banal, mas nesse gesto está o poder. Está a prova de que é possível dominar a si mesmo, mesmo quando tudo grita o contrário. Esse é o princípio que os estoicos viviam diariamente. Marco Aurélio escrevia todos os dias sobre o que o havia desafiado, sobre o que precisava melhorar. Ele não esperava a guerra para treinar sua disciplina. Ele treinava sua mente com pequenas decisões, com clareza, com intenção. E assim, quando o caos chegava, ele já estava pronto. Não se trata de viver isolado do mundo. Pelo contrário, trata-se de viver intensamente, mas com clareza. Cercado de pessoas, de conflitos, de ruídos, mas com domínio interior. Porque o mundo não vai parar para esperar que você se acalme. A pressão vai bater, as ofensas vão acontecer, o inesperado vai surgir. Mas a questão é, como você vai reagir? Quando você treina sua mente, você muda sua relação com a raiva. Ela deixa de ser um impulso que domina e passa a ser uma informação. Você percebe que está bravo, mas não precisa agir com base nisso. Você sente a tensão, mas não precisa se render a ela.
Isso é liberdade. Isso é maturidade emocional. Isso é estoicismo. Você não tem controle sobre tudo e, na verdade, nunca teve. O mundo não vai seguir seus planos. O trânsito vai parar. Alguém vai cancelar em cima da hora. O chefe vai mudar tudo sem aviso. Você pode até se frustrar, mas a verdade é simples. A vida não obedece o seu roteiro. E quanto mais você resiste a essa verdade, mais sofre. A maior parte da raiva nasce não dos eventos em si, mas da expectativa que foi quebrada. Você não ficou bravo porque o trânsito parou. Ficou bravo porque achava que ele não ia parar. Não ficou irritado porque alguém falou grosso, mas porque esperava respeito. E quando o que acontece não corresponde ao que você imaginou, você entra em conflito. Mas os estoicos nos ensinaram a aceitar aquilo que não está em nosso controle, não como um ato de fraqueza, mas como uma demonstração suprema de força interior. Eles sabiam que a energia que você gasta tentando mudar o imutável é energia perdida, e essa energia faz falta nas coisas que realmente importam. Imagine, você está em um estacionamento. Um motorista distraído esbarra no seu carro e nem se desculpa. Você sente aquela raiva subir. O primeiro impulso é discutir, gritar, exigir. Mas logo depois você se pergunta: ficar bravo vai consertar o para-choque? Vai fazer ele se importar mais? E com essa simples pergunta, você muda tudo. Você faz o boletim, cuida do que tem que cuidar, mas leva a sua paz com você. Essa escolha é sua, é poder pessoal. Você pode decidir o que carrega e o que deixa para trás. E quando você aprende a soltar o que não serve, algo em você se torna mais leve, mais firme, mais centrado. O mundo está cheio de provocações, situações que puxam sua energia para baixo, pessoas que vão te desrespeitar, mas nenhuma delas tem o direito de tirar sua paz sem sua permissão. Quando você deixa de reagir automaticamente e passa a escolher suas respostas, você muda de lugar no jogo. Você deixa de ser vítima dos eventos e se torna protagonista da sua própria calma. A força estoica não está em revidar com gritos. Ela está em recusar-se a ser arrastado pelo barulho, e é nesse gesto de deixar ir, de não alimentar o que não vale, que o verdadeiro poder aparece. Porque quem sabe soltar, sabe viver. O conflito é inevitável. Se você vive, trabalha, cria, se expõe, em algum momento alguém vai te contrariar, te desafiar, ou até mesmo tentar te provocar. Isso não é um desvio no caminho, isso é parte do caminho. Mas o que define sua evolução não é se o conflito surge, e sim como você lida com ele. A maioria dos homens encara o conflito como um ataque direto ao ego, um momento de provar força. E ao reagirem no calor do impulso, perdem a oportunidade mais valiosa: treinar sua mente. Os estoicos viam o confronto sob outra ótica. Para eles, cada situação difícil era como um espelho. O que irrita você revela onde ainda há algo a ser lapidado. Se uma crítica te desmonta, ali está seu ponto fraco. Se um desrespeito te tira do eixo, ali há algo em você que ainda precisa amadurecer. O conflito, então, deixa de ser ameaça e vira treino. Imagine a seguinte cena. Você está em uma fila longa e alguém tenta furar, falando alto, tentando se impor. A multidão observa, esperando sua reação. Por dentro, o seu corpo quer responder, quer fazer justiça. Mas, se você para e respira, faz uma pergunta: vale a pena perder minha paz por causa disso? Esse instante de pausa é onde mora o domínio. É onde você deixa de ser mais um reagindo e passa a ser aquele que escolhe como responder. Não com fraqueza, mas com propósito. O erro mais comum é achar que ficar calado é se rebaixar. Que não reagir é deixar que pisem em você. Mas isso só é verdade se dentro de você houver raiva reprimida. O homem estoico não foge do conflito. Ele apenas não se submete às regras do caos. Ele fala quando necessário, mas sem perder o controle. Ele responde com clareza, não com raiva.
Cada momento de atrito é uma chance de reforçar sua estabilidade interior. Cada provocação pode ser vista como mais um teste. E quanto mais você pratica essa visão, menos as pequenas turbulências te afetam. Marco Aurélio, imperador de Roma, enfrentou traições, guerras, pressões inimagináveis. E mesmo assim, escolheu a calma, dia após dia. Porque ele sabia que a verdadeira grandeza não está em dominar o outro, está em dominar a si mesmo diante dos outros. Então, da próxima vez que alguém apertar seus botões, respire. Não para se esconder, mas para se lembrar. Esse momento não é uma guerra. É uma oportunidade. Não para vencer o outro, mas para provar a si mesmo que você já não é refém das mesmas emoções de sempre. Isso, sim, é vitória pessoal. Você já percebeu como a maioria das nossas raivas não vem do que está acontecendo agora, mas do que imaginamos que está por vir, ou do que ainda carregamos do passado? A verdade é que não é o momento presente que te enfurece. É a sua mente acelerada, correndo 10 passos à frente, antecipando desfechos que ainda não chegaram, ou revisitando feridas que já deveriam ter cicatrizado. Você não está bravo apenas pelo que alguém disse. Está bravo pelo que acha que aquilo significou. Pelo medo do que pode vir depois. Pela vergonha que talvez surja. Por tudo que a sua mente criou, com base em interpretações, expectativas e inseguranças. É aí que mora o problema. Não na realidade, mas nas histórias que você conta a si mesmo sobre ela. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escreveu repetidamente em seu diário: você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe isso guiar tudo o que você faz, diz e pensa. Ou seja, tudo o que temos é o agora. O resto é ilusão, mas a maioria dos homens vive presa ao que já passou ou ao que ainda nem aconteceu. Um motorista te corta no trânsito por 3 segundos e você revive isso por 3 horas. Uma conversa difícil te espera amanhã, e você já está debatendo mentalmente cada frase, como se pudesse controlar o futuro, e com isso você carrega peso extra. Perde o presente, perde a paz. O estoicismo corta esse ruído. Ele te lembra, só existe este momento, só existe este agora. O que você vai fazer com ele? Quando sua mente quiser escapar, para o futuro cheio de suposições ou para o passado cheio de arrependimentos, volte. Traga-se de volta ao corpo, à respiração, ao som do ambiente, à sensação do chão sob seus pés, à conversa real que está acontecendo, não a que você está ensaiando mentalmente. Você não precisa meditar por horas. Apenas se observar por alguns segundos já pode ser suficiente para quebrar o ciclo. Porque toda vez que você se ancora no presente, você enfraquece o hábito de viver no automático. E aqui está o ponto-chave. A maioria dos seus gatilhos emocionais perde a força quando você os encara com presença. Quando você está inteiro, aqui, agora, é muito mais difícil ser manipulado por memórias, medos ou fantasias. Estar presente é uma tática, não uma moda. É o que separa quem vive em alerta de quem vive em equilíbrio. E essa presença é onde nasce o verdadeiro poder. O mundo vai continuar tentando te puxar para fora de si mesmo. Notícias, cobranças, problemas, ruídos. Mas a decisão de permanecer centrado, calmo, dono do próprio tempo e da própria atenção, essa decisão é sua. Só sua. O ressentimento é uma prisão invisível. Ele não apenas intoxica sua mente, ele desgasta o seu corpo, seca sua energia, embota sua alma. Você já viu isso em alguém? O homem que parece estar sempre cansado, mesmo tendo dormido. Que está sempre na defensiva, mesmo sem ser atacado. Que carrega um olhar pesado, como se vivesse esperando o próximo golpe. Esse peso não é físico, é emocional. E o mais perigoso, ele cresce em silêncio. A maioria dos homens nem percebe que está carregando mágoas antigas. Acham que já seguiram em frente só porque não falam mais sobre aquilo. Mas guardar silêncio não é o mesmo que curar. Ignorar a dor
não é o mesmo que superá-la. E quanto mais tempo você guarda raiva, culpa ou amargura, mais elas moldam a sua maneira de viver. Você se torna menos confiante, menos aberto, menos leve. Aquela ferida que aconteceu há 5 anos ainda dita como você reage hoje, em quem você confia, o quanto você se permite ser feliz. Os estoicos não viam o perdão como um favor que você oferece ao outro. Eles viam como um ato de sobrevivência emocional, um gesto de sabedoria, uma forma de proteção da sua paz. Epicteto escreveu: "Você pode acorrentar meu corpo, mas nem Zeus pode acorrentar minha mente." E é exatamente isso. Perdoar não é concordar com o que fizeram com você, é recusar-se a continuar sendo refém disso. Porque toda vez que você revive aquela ofensa, toda vez que volta a alimentar aquela narrativa, você está reforçando a dor, reforçando a ferida e entregando o seu presente a quem te feriu no passado. Perdoar é dizer: eu me recuso a deixar isso continuar me controlando. Não se trata de esquecer, nem de se reconciliar. Trata-se de soltar um peso que não é mais seu, que talvez nunca tenha sido. É uma escolha, e essa escolha muda tudo. Imagine-se em um almoço e alguém solta uma provocação. Você poderia responder, poderia alimentar aquela tensão, levar isso para casa, remoer durante dias, mas em vez disso, você respira fundo, sorri e segue em frente. Não porque você é fraco, mas porque está cansado de carregar lixo que não te pertence. Porque você está pronto para viajar mais leve, viver mais leve. Deixar ir não é perda, é ganho. É espaço interno para mais paz, mais clareza, mais verdade. E acredite, quando você solta o rancor, você sente no corpo. Sua respiração alivia. Sua postura se endireita. Sua mente volta a ficar nítida. O perdão não é um presente para o outro, é um presente para você. Tudo acontece rápido demais. Um olhar atravessado, uma palavra ríspida, um tom mais alto. E quando você se dá conta, já está com o punho cerrado, a voz elevada ou o peito em chamas. Parece que a raiva já te pegou antes mesmo de você perceber. É assim que a maioria dos homens vive, no automático, reagindo ao mundo sem parar, como se fossem marionetes puxadas por fios invisíveis. Um comentário ativa o estopim e pronto. A explosão começa. E o pior? Muitas vezes, você só percebe o que aconteceu depois que já falou, já machucou, já perdeu o controle. Mas e se bem nesse instante, entre o que acontece e o que você faz, houvesse uma brecha, um intervalo, uma pausa? É aí que o estoicismo começa. Não é sobre não sentir, é sobre o que você faz entre o sentir e o agir. Esse espaço entre o gatilho e a reação é o verdadeiro campo de batalha. Não é o que a pessoa disse, não é o tom, não é a situação. É essa pequena chance de fazer algo diferente. E aí está a escolha. Vou responder como sempre fiz ou vou agir como o homem que estou me tornando? Poucos enxergam esse espaço, poucos têm tempo de parar. Mas os que treinam para reconhecer esse intervalo percebem o quanto têm deixado o controle escapar pelos dedos. Imagine, seu filho adolescente responde com arrogância. Aquela frase, aquele olhar, aquela postura. Você está prestes a soltar um sermão, a gritar, a repetir o ciclo. Mas dessa vez, algo segura você. Você respira, espera e diz: vamos conversar daqui a pouco. Essa escolha, essa pausa, é poder. Não é se calar por medo, é conter-se por intenção. É você interromper um ciclo que se repete há gerações, com pais e filhos que não sabem se escutar, só se atacar. O erro que muitos cometem é achar que se você não reage rápido, perde o respeito. Mas é o contrário. Quando você ganha 2 segundos de silêncio, ganha clareza. Dá espaço para o cérebro pensar. E nesse espaço, você pode decidir como agir com firmeza, e não por impulso. Marco Aurélio não dizia, não sinta nada. Ele dizia, não haja.
a menos que seja para o bem, e o bem quase sempre começa com o silêncio. Vivemos em uma época de respostas instantâneas, texto agora, voz agora, ataque agora. Mas o homem disciplinado, o estoico, não é guiado pela pressa, ele é guiado pela precisão, pela intenção. Então, da próxima vez que o sangue subir, não reaja. Ainda não. Diga a si mesmo, eu não preciso responder agora. Saia da sala, respire, pergunte, qual resultado eu quero com isso? E só então, fale, se mova, haja, não por orgulho, mas por propósito. O estoico não é frio, ele é firme, ele não reprime, ele comanda. E nessa pausa ele vê mais longe, vê as consequências, vê as possibilidades e escolhe com calma. A cada momento de tensão, treine. Quando o coração disparar, quando o rosto esquentar, quando os punhos ameaçarem cerrar, pare, respire, espere o momento se assentar e então haja com clareza, porque o homem que domina essa pausa não vence apenas a discussão, ele vence a si mesmo, e essa é a verdadeira vitória. Você não é um refém das suas emoções. Você não está preso à raiva, ao ressentimento ou ao impulso de reagir sempre que algo te fere. O que os estoicos ensinaram e viveram é que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. A calma não é algo que você simplesmente herda ou recebe. Ela é construída, é treinada, é lapidada no silêncio de escolhas pequenas, porém conscientes. O autocontrole não é ausência de emoção, é maturidade emocional. E paz. Paz não é passividade, é força em estado puro, canalizada com precisão. Neste caminho que percorremos juntos, você viu que a raiva é um hábito que pode ser desaprendido. A força real vem de conter-se, não de explodir. A calma se desenvolve com prática, como um músculo. Deixar ir não é rendição, é sabedoria e liberdade. Estar presente é sua defesa mais poderosa contra o caos. Pausar antes de reagir transforma tudo. O perdão liberta, mesmo quando não muda o passado. E, acima de tudo, o maior campo de batalha está dentro de você. Você não precisa vencer cada argumento. Não precisa rebater cada provocação. Não precisa carregar o peso de feridas antigas. Porque o verdadeiro homem forte, o homem estoico, é aquele que aprende a guardar sua energia para o que importa. Essa filosofia não é teórica, ela se vive todos os dias, no modo como você conversa com seu parceiro, no modo como escuta em silêncio quando querem gritar, no modo como você se levanta firme quando o mundo ao seu redor está ruindo. Cada momento do seu dia é um campo de treino, e quanto mais você pratica, mais natural isso se torna, a ponto de você não ser mais aquele que reage por impulso, mas aquele que responde com sabedoria, com dignidade, com domínio de si. Você não será mais disparado por qualquer comentário, por qualquer situação fora do controle, porque você é o controle. Você se tornará intocável, não porque é invulnerável, mas porque é inabalável por dentro. Então, a partir de hoje, respire mais fundo. Fale menos, observe mais. Faça da sua mente um santuário, faça da sua paz algo sagrado. E se esse vídeo falou com você, compartilhe, comente, diga qual momento mais te tocou. Porque quando você compartilha a sua jornada, você ajuda outro homem a começar a dele. E no fim, o homem que domina seus pensamentos, suas reações, sua energia, é o homem que finalmente domina a sua própria vida. E isso sim, é a força que ninguém pode tirar de você.